Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimenta os Miguel, da equipe do programa. Hoje conosco aqui a nossa querida amiga Michela, que participa no terceiro domingo, junto com a Teca e com o Antônio. Bom dia, Michela. Bom dia, Cacá, bom dia, Miguel, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar com todos vocês. Eu sempre esqueço do Cacá ali, se é o Cacá não tem programa, né? O Cacá é o chefe. E infelizmente hoje o Paulo, né, nosso amigo Paulo Riso de Rolândia, que frequenta lá o Centro Espírita, o Movimento Assistencial Espírita, o Mãe de Rolândia, né? Ele viajou para Curitiba, motivos familiares, né? E pediu que a gente conduzisse aqui. Ele vai estar no terceiro domingo junto com a gente, né? Então o pessoal do terceiro domingo, né, negociou com a gente, né, Michela? Isso aí, tamo junto todo mundo, né? É uma equipe maravilhosa, né? Jane, Silene, Gilberto, Pedro João e todos aqueles que participam aqui. E, claro, né, a coordenação espiritual, não podemos esquecer, né, Michela? Do Eurípides, nosso querido amigo Eurípides Gonçalves, seu Hugo, paizinho, Zé Antônio Vieira de Paula, que sempre deixa a mensagem no final do programa, através do programa, do trabalho que ele desenvolveu junto ao Centro Espírita Meimei, e que hoje vai ter como título Desencarne de um Jovem Piloto. É bem curtinho, 5 minutos, mas no final do programa. E nós vamos para o nosso Momento Espírita, né, que é esse projeto que tem mais de 30 anos já desenvolvido pela Federação Espírita do Paraná, levando mensagens, consolo, informação a respeito do mundo espiritual, nestes textos muito bem elaborados pela equipe do Momento Espírita, da FEP, que hoje traz como título A Serenidade. Vamos ouvir e já regressamos. Você já parou para observar algum dia como as pessoas andam pelas ruas apreensivas? O semblante sempre carregado e o senho franzido traduzem a angústia íntima, a problemática em que se encontram mergulhados. Em alguns momentos, a impressão que se tem é que a maioria das gentes anda em batalha interior constante. E nos perguntamos: onde é a serenidade? Em especial daqueles de nós que ostentamos o adjetivo de cristãos. Acaso teremos esquecido a exortação de Jesus? A cada dia basta o seu cuidado. E aquela outra: se pois Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. É por essa razão que com regularidade a providência divina permite que seus missionários visitem a terra, travestidos em corpos humanos e nas mais variadas frentes de trabalho. Recordamos que em 1958, o mundo assistiu à posse de mais um Papa. Os cardeais em Roma encontraram um sucessor para Pio XII, que morrera após dirigir os destinos da Igreja Católica por 19 anos. Aos 77 anos, Angelo Giuseppe Roncalli assumiu o papado com o nome de João XXIII. Angelo Roncalli era um homem que causava um impacto sempre favorável nas pessoas. Reconhecia claramente suas limitações e era dotado de um vivo senso de humor. Surpreendeu pela coragem de inaugurar debates sobre temas intocáveis até então. Em um documento, asseverou que todos os homens têm direito de escolher a sua religião. Em 1960, num dos seus escritos, ele registrou uma página com notável sentimento de religiosidade universal. Chama-se O Decálogo da Serenidade e contém 10 sugestões de conduta para o homem que deseja a paz. Primeira,
Procurarei viver pensando apenas no dia de hoje, exclusivamente neste dia, sem querer resolver todos os problemas da minha vida de uma só vez. Segunda, hoje, apenas hoje, procurarei ter o máximo cuidado na minha convivência, cortês nas minhas maneiras. A ninguém criticarei, nem pretenderei melhorar ou corrigir à força ninguém, senão a mim mesmo. Terceira, hoje, apenas hoje, serei feliz, na certeza de que fui criado para a felicidade, não só no outro mundo, mas também já neste. Quarta, hoje, apenas hoje, adaptar-me-ei às circunstâncias sem pretender que sejam todas as circunstâncias a se adaptarem aos meus desejos. Quinta, hoje, apenas hoje, dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, recordando que assim como o alimento é necessário para a vida do corpo, assim, a boa leitura é necessária para a vida da alma. Sexta, hoje, apenas hoje, farei uma boa ação e não direi a ninguém. Sétima, hoje, apenas hoje, farei ao menos uma coisa que me custe fazer, e se me sentir ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. Oitava, hoje, apenas hoje, executarei um programa pormenorizado. Talvez não o cumpra perfeitamente, mas ao menos escrevê-lo-ei. E fugirei de 2 males: a pressa e a indecisão. Nona, hoje, apenas hoje, acreditarei firmemente, embora as circunstâncias mostrem o contrário, que a providência de Deus se ocupa de mim, como se não existisse mais ninguém no mundo. Décima, hoje, apenas hoje, não terei nenhum temor. De modo especial, não terei medo de gozar o que é belo e de crer na bondade. Pense nisso. O homem do futuro, que define as conquistas das virtudes nos esforços do presente, descobre o imenso prazer de ser bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Pense nisso, mas pense agora. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do programa de hoje, né, que tem como título a Serenidade, né? E esse decálogo da serenidade eu não conhecia. Conhecia, Michele? Não, Michele? Também não. Olha já só. anotei. Eu também aqui, esses 10 tópicos, né? Depois eu vou fazer uma provinha com a Michele aqui, mas essa recomendação de tentar esses 10 itens, né, apenas hoje, na verdade não é um só, não são 10, né? Mas o que me chamou a atenção, pessoal, e acho que cada um deve ter se fixado em alguns dos 10 itens do decálogo do Papa João XXIII, mas o que me chamou a atenção foi o começo da mensagem, quando fala do semblante, né? Quando a gente olha para uma pessoa encarnada, claro, né, nós não sabemos o que está se passando no seu interior, né? Isso me lembrou recentemente a campanha do Setembro Amarelo, feita pelo CVV, né, de prevenção do suicídio. Então, muitas vezes uma pessoa que está sorrindo, está alegre, por dentro ela está destroçada, né? Ela está triste, está que nem um vulcão, né? E a gente não sabe. E aí a gente chega com alguma maldade, alguma coisa dura, e essa gota d'água faz com que o copo transborde, né? Então, serenidade é o que a gente busca, né, Michela, estudando o Espiritismo, estudando o Evangelho de Jesus, para que através do equilíbrio, né, das nossas emoções, nós possamos caminhar de maneira mais segura aqui na Terra, né? Esse é o objetivo, né?
E a serenidade, né, para a conquista da serenidade, o que me chamou a atenção aqui nos 10 foi que para todos é fundamental a fé e a confiança, porque sem ela, sem a certeza de que isso é para o nosso desenvolvimento, é para o nosso bem, e sem a certeza até da vida futura que o Espiritismo vem nos trazer, a gente não consegue alcançar a serenidade, porque se revolta por poucas coisas, pela situação do dia a dia, né? É o que a gente costuma dizer, né? Quando a minha verdade bate com a verdade do meu vizinho e elas forem diferentes, a revolta ela começa, porque não existe a serenidade e a calma do entendimento, né, Miguel? Verdade, Michela. E que interessante, né, pessoal? Quando Paulo me informou que ele não poderia fazer o programa desse segundo domingo de novembro, e aqueles que acompanham o nosso programa sabem que o Paulo faz um estudo sistematizado, metódico, né? E aliás é um dos itens ali do decálogo da serenidade, né? Fazer alguma coisa metódica, sistemática, né? Tentar pelo menos, né? Porque a maioria das pessoas acha que isso aí é besteira, né? Mas eu gosto, eu sou uma pessoa um pouco metódica daquilo que eu me conheço, né? E o Paulo, já há muitos anos, ele estuda metodicamente, sistematicamente o Livro dos Espíritos, questão por questão, né? Então, no terceiro domingo nós teremos a oportunidade de tê-lo aqui e seguir com esse estudo, né? E aí eu conversei no grupo ali do programa Além da Vida, né, do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, que coordena esse programa aqui na Rádio Londrina. E aí vários colegas em viagem, em ocupação, hoje está tendo o exame do Enem, né, Michela? Tem o Antônio está lá trabalhando como monitor. E a Michela também estava com viagem e não deu certo a viagem e ela está aqui com a gente, né? E aí eu falei para ela, você escolhe o tema, né? E ela escolheu falar da fé. E eu também já estava pensando nisso, em função disso que nós estamos vivendo nesse momento nosso social, né? Muita inquietude, muita preocupação, independente das escolhas pessoais, assim, de cada um, né? De foro íntimo das pessoas, isso aí é de cada um, né? Mas a gente tem observado divisões em famílias, em grupos, né? Familiares, em trabalho, enfim, isso não é bom, né? A gente sabe que uma das leis que rege a nossa natureza corporal aqui, né, para que a gente possa desenvolver a espiritual, é a lei de sociedade, né? E ela faz parte da lei divina. Muita gente não entende isso, por isso que quando a gente reencarna aqui, a gente vem na família, né? Então é a lei dizendo assim, olha aqui, ó, a lei de sociedade deve nortear as suas ações, o seu pensamento, o seu sentimento, né? Tudo que vai de encontro a isso, vai de encontro à lei divina, nos afasta de Deus e dificulta a nossa caminhada. E para isso a gente escolheu um capítulo muito importante, como todos os outros, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo o desenvolvimento da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, né? Que é o capítulo 19 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Fé Transporta Montanhas, né? E nós fizemos uma divisão, né? Eu vou fazer a abertura, depois a Michela vai entrar no restante do texto que Kardec comenta a respeito desse tema, né? A fé transporta montanha. Kardec ele usa como base uma passagem do evangelista Mateus, que a gente vai ler aqui no começo, né? E depois nós faremos os comentários. E a segunda parte desse capítulo, Kardec coloca, coincidentemente, né, Michele, duas mensagens de espíritos, né? Uma do espírito de José, o espírito protetor, que eu vou comentar com vocês, e depois a última mensagem, também um espírito protetor, que a Michela vai também resumir para vocês dentro do tempo que nós temos aqui no programa, né? Então Kardec começa, como ele começa a maioria dos capítulos do Evangelho, pessoal, colocando uma passagem evangelista, né? De algum dos evangelistas canônicos, Mateus, Lucas, João, né? E ele sempre coloca ali que, na verdade,
narrativa muito conhecida por todos os cristãos, né, não só os espíritos, sintetiza o pensamento do capítulo, né? Então, quando ele coloca aqui a passagem de Mateus que diz o seguinte: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus conversado com o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20, né? Quem quiser confirmar essa narrativa, é só buscar lá no Novo Testamento. Esse texto, pessoal, é interessante. Ele, quando fala do homem aqui, está se referindo à humanidade, né? Então, no Espiritismo, nós entendemos o homem também como espírito encarnado, né? Então, toda vez que chega alguma pessoa com alguma situação a Jesus, é porque a humanidade está trazendo isso, né? Porque é um problema comum a muitas pessoas, né? Quando o pai diz que o filho cai no fogo, cai na água, é uma figura de linguagem. Esse cair é porque ele sofre de um processo de influenciação espiritual, que depois Jesus vai dizer quando ele conversa com o espírito que está atormentando esse menino. Claro, um espírito imperfeito, um espírito de terceira ordem, que por algum motivo, né, ou prejudicar o menino, ou prejudicar o pai, ele está nesse processo de obsessão. Quando Cristo fala da incredulidade, é pela falta de crença, né, no poder que cada um tem. E os discípulos eram aprendizes, né, do Evangelho, viam Jesus fazer as curas, fazer todos aqueles fenômenos, mas eles não tinham a convicção, a certeza de ter neles esse poder, né, que cada um tem. E quando fala do transporte das montanhas, né, outra figura de linguagem, né, Michela, essas montanhas não são montanhas materiais, mas sim montanhas morais, são os vícios, as imperfeições, que através das nossas atitudes no bem, nós podemos auxiliar. Quando Kardec comenta esse texto, ele vai iniciar falando da confiança, porque hoje nós traduzimos a fé, pessoal, como confiança. E as montanhas que a nossa confiança em Deus, a nossa confiança no nosso anjo guardião, que é um espírito superior, que nos ajuda em todas as situações no bem, né, são quando a gente encontra as dificuldades da vida, as resistências, má vontade das pessoas, né? É isso, né? Todo tipo de preconceito que existe hoje e no nosso coração também, né? Tudo aquilo que nos faz apego à matéria, o egoísmo, a cegueira de determinados fanatismos, todas essas são montanhas, entre aspas, né, que faz com que o nosso fardo, comentava até com a Michela um pouquinho antes, assim, ele fique mais pesado. Todas essas imperfeições, elas nos atrapalham na caminhada, né? A caminhada nossa aqui na Terra, traçada pelo nosso Pai, é para ser de felicidade, é para ser de alegria. Claro, nós estamos num aprendizado, mas somos nós que colocamos mais peso desnecessário na nossa mochila, na caminhada, né? Então a primeira coisa que Kardec destaca, né, é a confiança que nós temos que ter no nosso potencial de realizar coisas como Jesus realizou, né? Isso chama-se fé.
Aliado a essa fé, tem que existir uma verdadeira força de vontade para mobilizar essa fé, né? Então, é isso que vai fazer com que nós atinjamos determinado fim. Não adianta só a gente saber, nós temos que fazer com que isso seja uma atitude ativa, uma ação, não tenha passividade. E para isso, dentre outras virtudes, colabora a humildade, né? Então, as pessoas que têm orgulho têm que combater desenvolvendo a humildade. E aí Kardec vai finalizar, e eu vou passar a palavra para Michela, né? Ele vai dizer assim, ó, o poder da fé, que é o que ele trabalha logo no início do capítulo, se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Olha só, o nosso pensamento, nosso sentimento vai transformar o quê? Por seu intermédio, o homem, o espírito encarnado, atua sobre o fluido, esse fluido que nós estamos imersos todos aqui, fluido cósmico universal, modificando-lhe as qualidades e lhe dá impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, olha, duas coisas separadas, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente como prodígios sobrenaturais, miraculosos, né? Mas que não passam de efeito de uma lei natural. Está aí o exemplo de Jesus, né? Que sintetizava tudo isso que eu falei para vocês agora, né? Além de uma convicção em Deus, né? Dizendo sempre que ele e o Pai eram um só, né? Ele tinha esse poder que, aliado às suas virtudes, proporcionava não a cura presencial que ele pediu para trazer o menino, ele teve tantas curas à distância, né, Michela, também, mostrando o que cada um de nós poderia fazer, né, Michela? E aí Kardec, ele vai continuar falando essa explicação sobre a fé, sobre a fé religiosa e a fé inabalável, né, a diferença entre elas lá no item 6. E aí ele explica que a fé, principalmente em dogmas religiosos, né, ela tem seu artigo, assim, vistos nos dogmas, nas rotinas, nas tradições, né, ela foi praticamente imposta durante séculos, né, ela foi alimentando ao longo de muitos séculos essa fé cega, que a gente pode dividir em duas a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que foi imposta, aquela que veio de muitos e muitos tempos sendo encravada na gente, né? A gente tem que crer por crer. A gente não sabe a razão, mas está dizendo que é para ir por aqui, então vamos por aqui, e a gente passa a ter aquela fé cega. E a fé cega, como o Miguel pincelou por ali, ela pode ser muito perigosa, porque quando ela é extrema, ela vira fanatismo. Então a gente tem que tomar cuidado com a fé cega. E aí ele explica que a fé, gente, ela não é algo que é imposta para a humanidade, ela não deve ser imposta. A fé é algo que a gente adquire através da evolução. Mas como que eu adquiro fé através da evolução? Porque a fé, ela deve ser raciocinada. Aqui nós temos no capítulo 19, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a fé, e no século XIX tivemos aí a codificação do Livro dos Espíritos, do Evangelho, né, por Allan Kardec, também no século XIX, onde eles vão nos explicar sobre a fé raciocinada, que ela tem que andar de mão dadas com a ciência, porque quando a gente conhece, entende, compreende a razão, o desenvolvimento, quando a gente compreende realmente a vida futura, quando a gente compreende os fluidos universais, a gente vai entender. E quando a gente entende, a gente já tem aquela fé, aquela certeza, porque fé é aquela certeza, né? A gente tem aquela certeza de que aquilo ali é correto, que vai acontecer. Então, passa a ser quase uma fé inabalável, porque eu conheço a verdade. E olha que interessante, né? Nesse estudo,
da fé inabalável, a gente cai às vezes em outras partes do Evangelho, e principalmente do Livro dos Espíritos, explicando também sobre os milagres, que os milagres são a transformação das matérias e dos fluidos, que não é algo anormal, que não é algo sobrenatural, como costumamos falar. Então, quando a gente acredita lá naquele milagre, de uma maneira que a gente não conhece aprofundadamente como se deu, a gente tem aquela fé cega. Mas quando a gente entende que tudo é um fluido magnético, que a gente consegue manipular, que a gente consegue transformar, porque tudo se transforma, o fluido, a magnetismo está aí, a gente não enxerga, mas ele está ali, não está? A gente já comprovou que existe. Então é assim a nossa fé. Quando a gente consegue compreender, a gente passa a ter uma fé inabalável. Nada mais transforma, porque a gente compreende as coisas. Para isso, tem ali passamos ali pela serenidade, e um deles que ele fala assim: só hoje, eu vou ficar 10 minutinhos estudando, lendo. Por quê? Porque a necessidade da transformação, ela vem com o esforço, né, o desenvolvimento, ela vem com o esforço próprio do estudo, do aperfeiçoamento. E quando não vem por nós, por esse caminho, ela vai vir em forma de provas, em situações onde eu tenho que desenvolver a confiança, que eu tenho que desenvolver a serenidade e a fé. Então, a fé tem que ter essa base, porque quando a gente tiver só a fé cega, para a gente crer, não basta a gente às vezes ver, né? Então, a gente tem que conseguir se compreender. E isso é o desenvolvimento. Por isso que a gente tem a fé, ela consegue ser adquirida, porque a gente vai desenvolver, compreender, e aquilo ali passa a ser adquirido por nós, pelo nosso espírito. Então, a fé raciocinada, ela pode se apoiar nos fatos e nas lógicas. Nenhuma obscuridade ela vai ficar para trás. A criatura, então, ela crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Aí a fé é inabalável. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Parece que eu já vi essa história aí, né, Miguel, de que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque quando conheceremos a verdade, quando entendermos que nós somos espíritos imortais, que estamos de passagem, que estamos aqui na Terra, aqui é a escola, que a gente só está em aprendizado, que todas as dificuldades que nós tenhamos vai passar, porque somos espíritos imortais e vamos voltar ao reino dos céus. Quando tudo isso estiver muito bem enraizado e compreendido, nada, nem nenhuma situação irá nos tirar do eixo. Ela vai se tornar, então, a fé inabalável. E ainda tem ali, Emmanuel, Miguel, ele tem um ditado que eu achei muito, muito bonito, né? Que conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Então, é um desenvolvimento que nós estamos aqui para fazer. Estamos aqui na Terra para aprender, assim como estamos aqui na Terra para aprender a amar. E elas estão totalmente ligadas, a fé e o amor. Porque as duas são os dois pilares. Quando a gente ama, a gente perdoa as ofensas. Mas quando a gente tem fé, a fé raciocinada que nós estamos falando aqui, a fé inabalável, eu já nem tenho ofensas. Porque eu compreendo que cada pessoa está num nível de desenvolvimento diferente. Eu compreendo que cada pessoa pensa diferente por estar nesse nível de desenvolvimento. E isso não me ofende mais.
E se não me ofende, não tenho mais o que perdoar. E olha que interessante a ofensa. Por que a gente tem ofensa? Por que a gente se ofende? Porque eu ainda tenho orgulho. O orgulho em mim faz com que eu queira provar para o meu amigo o que eu quero, o que eu penso, e quero provar para ele que aquilo é verdade. E o contrário também acontece. Então, um amigo, às vezes, que pensa totalmente contrário, quer provar para mim que o certo é o que ele pensa e não o que eu penso. E aí a gente transforma tudo isso numa guerra social, numa guerra de desequilíbrios, porque o nosso orgulho fala mais alto. Mas quando a gente compreende que tudo que passamos e que tudo que estamos passando é para desenvolvimento do nosso espírito, que é imortal, que o nosso tempo aqui na Terra passa então a ter a fé inabalável e passa então a aceitar melhor as compreensões e as divergências de cada pessoa, porque cada um está realmente no nível e nada mais me abala, nada mais me afeta, porque Deus está conosco. E ainda informação nesse capítulo que nós estamos falando, ele vai falar um pouquinho sobre a fé divina e a fé humana, que a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura, é a consciência que tem as faculdades imensas, cujo sempre foi depositado nele o primeiro estado latente e que deve fazer eclodir, crescer a sua vontade ativa. Aí, novamente, então, a sementinha foi colocada na gente, quando a gente saiu do mundo espiritual e veio para um mundo de provas. Mas o desenvolvimento, adquirir essa fé inabalável, faz parte do nosso desenvolvimento e faz parte do nosso aprendizado. Mas o Cristo que realizou todas essas coisas, inclusive o que o Miguel estava passando ali, que é a cura, ele nos explicou, ó bando de incrédulos. Por quê? Porque quando entendermos todos os fluidos cósmicos, tudo que Deus nos ensinou, tudo que Jesus nos ensinou, e isso passar a ter dentro de nós a compreensão, nós conseguiremos fazer tudo o que ele fez e mais um pouco. Foi isso que ele nos disse. Por quê? Porque compreenderemos todas as desenvolvimentos, todas as situações. E junto com a ciência, Allan Kardec nos trouxe a fé raciocinada. Porque só ela é capaz de serenar o nosso coração e trazer a paz, a tranquilidade. Porque quando eu raciocino, eu penso. E quando eu penso, eu analiso e crio a compreensão e a certeza, não é isso, Miguel? Uhum. Ainda dentro do tema lá da condição da fé inabalável, né, Michela, que você está analisando, essa frase que a Michela disse, pessoal, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, é uma das frases lapidares mais importantes da doutrina, tanto que Kardec vai colocá-la junto com o título do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então ela está ali, uma frase à parte. Então, porque todo o trabalho do Evangelho, toda a apresentação dos conhecimentos morais é para o fortalecimento dessa fé divina, né? Nós vamos comentar um pouco mais ainda essa mensagem do Espírito Protetor, da Michela, quando ele diferencia a fé divina com a fé humana, né? Mas é isso. Então, todo esse trabalho de Jesus, dos missionários, né? Desde Moisés, os profetas, é que trazendo esses conhecimentos espirituais para todos nós, independente da crença de cada um, né? Mas que possa fortalecer essa crença em Deus, essa confiança em Deus, que é Pai de todos, né? Eu queria destacar uma coisa que me chamou a atenção também nessa parte da condição da fé inabalável, é que a gente observa no dia a dia, pessoal,
que em algumas pessoas essa fé parece que ela já veio, né? Desde que ela era pequena, desde que era jovem, né? Parece que era alguma coisa inata, uma pessoa assim que tem facilidade em assimilar coisas de Deus, né? Então você conversa com essa pessoa sobre coisas celestiais, de coisas espirituais, e você vê que ela não só entende, aceita, mas ela também devolve para você com outras informações. Kardec vai dizer que isso é sinal evidente de progresso anterior. O que é esse progresso anterior? De outras existências, né? Então provavelmente é um espírito que já vem fazendo esse trabalho em outras encarnações, ligados ou não à religião, mas se preocupando com esse tema da fé, que ele pode ser também da parte filosófica, né? Mas que no atual momento ele já tem uma base mais sedimentada, né? Então uma fé mais robusta, como diz Kardec, né? Outras pessoas, a gente tem dificuldade em falar de coisas espirituais, né? E é motivo até de discussão, de discórdia. Então é o que Kardec diz, que as primeiras, aquelas que têm facilidade em entender a fé, exercitar, praticar, são pessoas que já tiveram a sua educação feita em outras encarnações. Enquanto nas outras, naquelas que têm dificuldade nesse tema, essa educação moral, essa educação espiritual ainda está por fazer. Então, por isso a importância da lei de sociedade, como a gente comentou no começo, né, Michela, de que aquele que já tem isso trabalhado, conquistado, ele ajude ao outro que não a tem, né? Então, claro, ele não vai fazer o trabalho pelo outro, mas ele vai mostrar, ele vai amparar, ele vai ajudar. Nós sabemos que o progresso é individual. A gente vem no grupo, vem no coletivo, para que uns se auxiliem uns aos outros, né? Então Deus socorre o homem pelo homem. É isso também, nós temos nosso anjo guardião, mas é no seio da família, é no seio do trabalho, é no seio das realizações laborais fora de casa que a gente vai um ajudando o outro dentro desse processo de crescimento de todos, né, Michela? E aqui tem um pedacinho aqui que ele fala, seguindo esse raciocínio, né, que a fé, não cabe a fé ir até as pessoas, mas as pessoas irem ao encontro da fé, porque se a procurem com sinceridade, a encontrarão. Tem esse pedaço que eu acho muito interessante. Então, por mais que hoje eu ainda não a tenha a fé raciocinada, basta eu querer tê-la, ir atrás dela com sinceridade, e as portas se abrirão. E esse desenvolvimento irá acontecer gradativamente, como aconteceu para outros, porque esse é o nosso destino. A evolução é o nosso destino e não há nada que façamos que vá mudar isso. Hoje, algumas pessoas ainda se recusam a entender, a ver tudo isso. Algumas é por negligência, outros são por medos de serem forçados a mudar os seus hábitos, mas na maioria é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinar diante dela. Então, o Kardec vai nos trazer isso, e Jesus nos trouxe isso com N parábolas, né? Sobre a verdade, sobre a incredulidade, sobre a fé, a situação do barco, o sermão da montanha, tem tantos, acho que todas as parábolas de Jesus, ela fala de confiança, de fé, de serenidade e de evolução, né, Miguel? É verdade, Michela. Esse capítulo, pessoal, ele ainda vai apresentar, que nós não vamos analisar aqui, porque não daria tempo, é a parábola da figueira que secou, né, Michela? Quem sabe numa outra oportunidade a gente fica só nela. É uma parábola difícil, não é fácil, né? As pessoas até às vezes interpretam-na equivocadamente, mas aqui em Kardec ela está bem clara e a gente deixa para um outro estudo. E nós vamos abordar agora, rapidamente, as instruções dos espíritos, onde o primeiro espírito que apresenta uma mensagem chama-se José, coincidentemente, meu nome também, né? O pessoal me conhece por Miguel, mas eu sou José Miguel. Esse aqui é um espírito protetor, eu não sou protetor, não, eu sou inferior.
ditada em Bordeaux em 1862, que Kardec dá título a essa mensagem do Espírito de José, a fé, mãe da esperança e da caridade. Eu vou fazer só alguns pequenos detalhes. Ele começa dizendo assim, no item 11 desse capítulo 19, quem quiser depois consultar lá no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, né? Então, o que é ativa? Ação, né? Então, tem que agir, tem que movimentar, tem que pôr em prática. Não deve entorpecer-se, ou seja, se encobrir, se aniquilar, esconder, né? Como a Michela diz, né? As parábolas se conversam entre si. É como a gente colocasse a candeia sob o alqueire, né? A luz debaixo da mesa, não vai iluminar nada, né? Diz assim: mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Me chamou a atenção essa frase, como a fé sendo mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Aí eu fiz um exercício, pessoal, de relacionar algumas virtudes que conduzem a Deus diretamente, algumas que conduzem ao próximo, que é o nosso elemento que está próximo da gente, é o indivíduo, né, o espírito encarnado, seja na família, no trabalho, e a nós mesmos. Aí eu fiz um exercício assim, a Deus, né? O que seriam umas virtudes que nos conduzisse a Deus? Eu coloquei 3, devoção, humildade e caridade. Então, a pessoa tem que desenvolver, né, ele ser devoto a Deus é acreditar em Deus. Ser humilde, é aquilo que a Michela falou em relação ao orgulho, né? O orgulho pesa o nosso fardo, humilde não, humilde aceita e caminha bem. E ser caritativo, ser caridoso, tudo isso fortalece a nossa fé e nos aproxima do Criador diretamente. Em relação ao próximo, eu coloquei 3 virtudes também. Fraternidade, ou seja, a gente ser fraterno, a palavra frater quer dizer irmão, e somos todos irmãos, independente de crença, de fé, né? Ser solidário, né? Ser sociável e prestativo, ou seja, pronto a servir em qualquer situação, aquele que está ao nosso lado, mais próximo da gente. Em relação a nós mesmos, né, eu coloquei vigilante, né, a gente não prejudicar o nosso corpo, que é um instrumento de trabalho, ser prudente, não matar o nosso corpo, e isso vai em relação à prevenção do suicídio, que é um dos principais afrontas contra a lei de Deus, né? Deus nos dá a vida, ele tira, né? E uma palavra que me chamou a atenção quando eu estava preparando esse estudo, parcimonioso, Michela. O que é isso? Parcimonioso. Equilíbrio, pessoal, para o nosso corpo. Nem mais, nem menos. Nem muito exercício, nem pouco exercício. Exercício na medida certa para manter ele funcionando normalmente. E aí segue o Espírito dizendo: a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável, né? Então, eu coloquei aqui caridade, esperança e fé, essa tríade. A caridade representando a ação, né, que tem que ser ativa, como ele diz no começo, né? A esperança representando o futuro. Nós estamos preparando agora, no presente, né? A mensagem do Papa 23 é de hoje, mas a gente sabe que quanto melhor for esse hoje, melhor será o nosso amanhã, o futuro, né? E tendo a fé na figura simbólica do amor, representando a mãe de todas essas situações, né? E por fim, o Espírito diz uma frase que me chamou a atenção, né, que no final, no meio do seu comentário, dizendo assim, ó: a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Pessoal, essa frase é muito importante. A fé, olha só, a fé que não afronta o ridículo dos homens, ela não é uma fé verdadeira. Então, muitas vezes, nós vemos situações absurdas e nós nos calamos, nós nos omitimos e deixamos aquilo crescer, estabelecer, tipo uma bola de neve. Então, pensemos nisso, no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, né? Se nós estamos agindo de acordo com a fé verdadeira ou com a fé conveniente. Eu troco esse conveniente pela fé falsa, né? Então, o que não é verdadeiro é falso. O que não é verdade é mentira, né? Então, pensemos nisso. E essa mensagem do Espírito José é muito bonita, viu, Michela? Que dá pra gente ficar conversando, mas fica aí a dica, né? Vamos pensar se a nossa fé hoje
ela pode ser considerada mãe da esperança e da caridade, e se ela é verdadeira, né? E aí tem também ainda o outro espírito protetor que vai nos trazer outra mensagem que tem como título a fé divina e a fé humana. E aí ele também, vou pegar só umas pinceladas, né, de tudo, que não dá pra gente falar de tudo, mas ele fala, que eu peguei aqui, que a fé é um sentimento inato do homem, que é a consciência que tem das faculdades imersas. Então é isso que o Miguel acabou de falar, né? Sobre a fé, aquela que provoca, que vai de encontro ao ridículo do homem, ou seja, que vai de encontro àquela fé cega, que a gente não tem razão alguma daquilo ali ser verdadeiro e a gente acredita só por acreditar. Então, que não é esse o caminho, né? Que o caminho é realmente ter aquela fé raciocinada. E que ele fala ainda aqui que a fé não foi compreendida senão por um aspecto ainda de poderosa, de dogmas, de coisas desse tipo, que a fé ela tem que ser raciocinada, que a fé ela tem que ser compreendida, que ela tem que ser evoluída. E que pode o homem que tem fé querer a sua vontade, a sua certeza. E uma parte mais interessante que eu achei dessa conversa toda que ele fala sobre o magnetismo, ele fala que os milagres, os efeitos naturais, cuja causa era desconhecida aos homens. Os milagres, senão são efeitos naturais de causas desconhecidas ainda pela ciência dos homens. Olha que interessante isso. E que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Olha que interessante que ele fala aqui. E outra parte, gente, que eu acho que vale a pena a gente estudar bem, é uma que ele fala assim, ó: o homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher a sua vida de nobres e belas ações. Que o Miguel acabou de falar das ações, né? E aure em sua fé a certeza da felicidade que o espera. A força necessária aí ainda se cumpre. Milagres da caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com fé não existe más tendências que se possam ficar ali. Então, com a fé, a gente tem essa ação que o Miguel explicou, da caridade, do amor ao próximo, da serenidade, são todas as ações. Por quê? Porque sabemos que temos uma vida futura, sabemos que não morremos aqui, então essa fé inabalável, ela vem. E o magnetismo, gente, é uma das maiores provas de fé e de poder, porque ela chega a curar as outras pessoas. Magnetismo, a gente tem aí o ímã, que a gente não enxerga a sua força, mas ela existe, ela está lá. Assim é os fluidos, assim é nosso pensamento, assim é a nossa vontade. Ela é uma força que não enxergamos, mas que afeta o próximo e que cura muitas vezes. Quantas vezes a gente só de ouvir o amigo cura ele? Não é mesmo? Verdade, Michela. E Kardec diz que o magnetismo, ele é um dos precursores do espiritismo, né? Kardec era magnetizador, participava da sociedade de magnetizadores lá em Paris, né? E ele vai diferenciar muito bem isso, né? O espiritismo vem apresentar, em relação à fé, o lado filosófico, enquanto que o magnetismo vem apresentar, em relação à fé, o lado científico. E raciocinado. Então ele vai falar nesse texto, ao mesmo tempo que ele fala do homem de bem, preocupado com a parte moral, ele fala do homem de gênio, que é aquele homem ligado à ciência, que ele tem fé que com o seu trabalho ele vai desenvolver uma vacina, vai desenvolver um medicamento que vai ajudar no câncer e assim, ou vai construir estradas melhores. Então isso faz parte também do espírito mais evoluído, trabalhar tanto na matéria quanto no espírito. E ele fala no finalzinho aqui, ó, ele fala assim: e eu repito a vocês, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quiserem colocar sua vontade a serviço dessa força,
seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, milagres, né? E que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Quando fala de prodígios, milagres, né, Michele, eu lembro do Caramuru, lembra das historinhas lá do passado, né? Ele foi assustar os índios botando fogo na pinga, né? Pessoal, tá aí o nosso estudo de hoje sobre a fé, né? Espero que vocês tenham gostado. Nós aprendemos bastante, né, Michela? Bastante. E agora a gente vai ouvir o nosso amigo José Antônio Vieira de Paula, querido Zé. Eita, que saudade do Zé. E ele vai nos falar hoje sobre o desencarne de um jovem piloto. Olá, amigos. Nas nossas cartas do além de hoje, nós reservamos uma mensagem muito carinhosa, muito querida, de um jovenzinho de 21 anos de idade, já era piloto civil, desencarnou no acidente de avião, mas não na hora do acidente. Ele saiu até aparentemente bem de lá, a pessoa que ele conduzia, era desses pilotos de aviãozinho pequeno, que faziam viagens particulares de fazenda, de sítio, na região de Ponta Porã, divisa com o Paraguai, e ele, Pedro João Cavaleiro, e o avião cai, né, os dois ele vem desencarnar no Hospital das Clínicas em São Paulo, no dia seguinte, ou na mesma madrugada. Mas então ele deixa, isso foi em dezembro de 1977, 4 meses depois, através de Chico Xavier, ele vem trazer a seguinte mensagem que eu vou dividir com vocês com muito carinho. Querida mãezinha, querida vovó Armanda, querida tia Isabel, venho pedir a Deus que nos abençoe e pedir-lhes para não chorarem tanto. Estou aqui com meu avô, Primitivo Emboré, e com a minha avó, Isabel Joa Escobar, mas estou muito preso às lágrimas de casa. Querida tia Isabel, se puder, não deixe a vovó chorar tanto, nem a minha mãezinha Gilda continuar tão aflita por minha causa. Eu estou vivo, mas eu preciso desembaraçar-me das prisões de casa para eu conseguir melhorar. O meu avô Primitivo me diz que eu preciso fazer este pedido para que a minha situação consiga melhorar. Às vezes, eu me reconheço nas ruas de Ponta Porã ou de Pedro João Cavaleiro, perguntando por quê. Mas isso resulta de quando me contemplo os retratos, chorando muito e me chamando. Não culpe ninguém, porque eu tinha obrigação, era de vir mais cedo para cá. As leis de Deus funcionam sobre as nossas cabeças e não havia como fugir a essas leis. Aqui eu abro um parênteses, porque foi um senhor pedir a ele, então, profissionalmente, para fazer aquele trabalho de levá-lo à fazenda, já era 3h15 da tarde, e ele disse que não podia, que ele tinha uma prova de química no outro dia, ele estava no 3º colegial, e a pessoa começou a insistir. E ele mostrou as dificuldades, e a pessoa, quando insistiu pela 4ª vez, ele concordou. É interessante a frase que ele diz assim: a pessoa que o contratou para o serviço tem que ser hoje. Quer dizer, era o dia dele partir, e ele mesmo estava dizendo aqui: não culpe a ninguém, porque eu tinha a obrigação de vir mais cedo para cá. As leis de Deus funcionam sobre as nossas cabeças e não havia como fugir a elas. Rogo-lhes conformação à mãe Armanda. Estive com vovó Ayala, que me deu excelentes conselhos, e agora eu peço-lhes para descansarem, para que eu descanse. Os que chegam aqui veem tudo quando se passa aí, e eu espero que me auxiliem. Tia Isabel, envie o meu abraço ao Evaldo Carlos e a Gladys Lise, com muita estima ao tio Bache. Agora eu já me despeço. Eu vim até aqui porque o meu avô Primitivo me disse que teríamos de escrever alguma coisa para que a minha avó Armanda não ficasse tão doente. As lágrimas de saudade também matam. E queremos a vovó aí, perto da minha mãe, sem o sofrimento em que as vejo depois da minha vinda para cá. Morrer não significa acabar. Eu estou rente com a família, e assim que as lágrimas diminuírem, eu penso que eu vou poder trabalhar muito mais.
Minhas lembranças ao meu querido irmão, ao papai, ao baixo, às crianças, e pedindo às três me abençoarem, eu sou o filho, o neto e o sobrinho que pede a Deus nos auxilie a vencer as nossas dificuldades para sermos realmente mais felizes. Abraços, muito de todo o coração. Antônio Carlos Escobar. Essa é a nossa mensagem, essas cartas já vêm dessa nossa reflexão. Tá aí, pessoal, nosso querido Zé Antônio. Eita, querido Zé Antônio. Vários pensamentos aqui, pessoal. Nós temos um tempinho ainda, né, Michela? Um deles é que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Vocês já ouviram isso, né? Essa foi uma das mensagens mais curtas que nós tivemos aqui no programa do Zé Antônio. 5 minutos, olha só. E quanto ensinamento, gente. Dá para fazer um programa, Michela, com esse texto. Eu vou só destacar o que me chamou a atenção. A gente sempre fala assim, ou então a gente sempre ouve, né? Cuidado com o que você pede na prece, porque você pode ser atendido. Tá? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Cuidado, eu quero ganhar na Mega, eu quero isso, eu quero aquilo. E muitas vezes não é o que de melhor pode acontecer para a nossa vida. Então, me chamou a atenção isso por quê? Porque as preces de dor, de sofrimento, de revolta, traziam ele para a cidade de, né, ali do Juan Cabaleiro, né? Não sei onde ele falou. E ele se via vagando nas ruas em perturbação. Olha só que coisa. Então as pessoas traziam ele, né, puxar por esse sentimento de mágoa, de tristeza. E ele recomenda que as pessoas mudem a vibração da prece. Continua orando sim, mas não com tristeza, com amargor, né, Michela? Mas com felicidade, porque a hora dele chegou. Né? Não tem jeito, né? Então, um dos ensinamentos da mensagem de hoje, Michela. Como você disse, dá pra gente fazer um programa só com a mensagem, né? Mas e outro ponto interessante que eu achei ali na mensagem também, que vale a pena destacar, é não só que o nosso sentimento influencia, eles sentem o tempo inteiro. Então, se eu tenho um sentimento feliz para que ele progrida, ele vai progredir. Então, se ele está lá, chegou o momento dele. Nós não conseguimos mudar isso. A única coisa que a gente tem é a morte certa, né, do corpo físico. Então, assim, a gente não consegue mudar o dia que a gente vai. Mas a gente pode, sim, pensar positivo e fazer o melhor que a gente pode aqui na Terra, para quando a gente estiver lá, não tenha também esse desespero, essa incompreensão, porque é desígnio de Deus, nós não morremos. O nosso corpo é só uma veste que a gente deixa para trás. Então, quem ficar aqui, que perdeu algum ente querido, algum filho, tenha certeza, ore por ele para que ele esteja bem, cresça junto, evoluam juntos, porque não é porque houve a separação do corpo físico que o amor tem que acabar. O amor não acaba, jamais acaba, e um sente com o outro. Então estejamos bem para que todos ao nosso redor também estejam bem, encarnados ou desencarnados. Então vamos embora, né, Michela? Então você despede primeiro. Eu queria na minha despedida, já que nós falamos bastante sobre fé, lembrar do Salmo 23. Eu não vou lê-lo inteiro, mas eu gostaria de passar aqui mesmo 3 pedacinhos dele, né? Que é o início, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte, nada temerei mal algum, porque tu estás comigo. E no final que ele fala, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Um feliz domingo. Verdade, Michela. E eu lembrava aqui, dentro da minha profissão, né? Não cai uma folha de uma árvore. Olha, pessoal, isso é muito grave. Não cai uma folha de uma árvore e nisso não se faça a vontade de Deus. Olha só, né? Então tudo está sob o comando de Deus. É claro, né? São as leis que Ele estabelece para todos nós. Então todos nós temos a nossa hora, independente do que esteja acontecendo
na vida, no mundo, né? Nós temos a nossa hora que Deus sabe qual é, né? Não é que isso seja uma coisa pré-estabelecida. A gente sabe que tem casos de moratória, que a pessoa vai depois, né? A pessoa escolhe antes pelo suicídio. Então, mas Deus é que decide a hora nossa. Que tenhamos todos, pessoal, um domingo de muita luz, de muita paz, de muitas realizações no bem, uma semana muito proveitosa. Até o nosso próximo programa. Até mais. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.